Alguma vez, sentiu aquela fraqueza ao levantar-se da cadeira, como se os seus próprios músculos já não o respondessem como antes. Ou talvez tenha notado que as tarefas diárias, que antes eram tão simples, agora exigem um esforço muito maior. Como carregar as compras ou subir as escadas? A verdade é que muitos de nós, ao chegarmos a uma certa idade, começamos a aceitar a perda muscular como uma parte inevitável do envelhecimento. Pensamos que é coisa da idade e que não há muito que se possa fazer. Mas e se eu lhe dissesse que essa fraqueza não tem de ser uma sentença? E se houvesse um segredo simples, escondido na sua rotina matinal, capaz de trazer de volta a vitalidade e a força muscular em apenas 14 dias? Sim, é isso mesmo que ouviu. Aqueles músculos que pareciam ter fugido podem, na verdade, começar a regressar. E a chave para isso pode estar no que come logo pela manhã. Por volta das 7 da manhã, neste vídeo, vamos desvendar esse segredo matinal e explorar hábitos simples, mas poderosos, que o vão ajudar a recuperar a sua força, a sentir-se mais enérgico e a viver com mais autonomia. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Fique até ao fim para algo que o vai surpreender de verdade e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle da saúde. Vamos então começar pelo nosso primeiro grande segredo. O tal combustível que deve comer por volta das 7 da manhã e que é a base para o retorno dos seus músculos à proteína. Sim, a proteína não é apenas para atletas ou pessoas que querem ficar com grandes músculos. Para nós, que já passamos dos 60, a proteína é um verdadeiro elixir, um bloco de construção essencial. Mas não é qualquer proteína, nem em qualquer momento. A magia acontece quando a ingerimos na quantidade e na altura certa, especialmente logo pela manhã. Imagine que os seus músculos são como um jardim que precisa de ser regado e adubado diariamente para florescer. Sem a água e os nutrientes certos, o jardim murcha. O mesmo acontece com os seus músculos, com o passar dos anos. O nosso corpo torna-se um pouco preguiçoso na forma como usa a proteína para construir e reparar os músculos. Este fenômeno é conhecido como resistência anabólica e significa que precisamos de mais proteína para obter o mesmo efeito que uma pessoa mais jovem teria com menos. É por isso que aquele ovo ou iogurte simples que comia antes pode já não ser suficiente. O pequeno almoço, por volta das 7 da manhã, é o momento mais crítico para dar aos seus músculos o que eles precisam. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo está em jejum e, embora pareça que está a descansar, na verdade está a usar as suas reservas para manter tudo a funcionar. Ao acordar, os seus músculos estão famintos por nutrientes, especialmente aminoácidos, que são os componentes da proteína. Se lhes der uma boa dose de proteína logo de manhã, está a dar o sinal de partida para a reparação e crescimento muscular para o resto do dia. É como ligar um interruptor que diz aos seus músculos: está na hora de trabalhar e de ficar mais forte. Então, o que deve comer às 7 da manhã? Pense em fontes de proteína de alta qualidade. Os ovos são um ouro líquido para os músculos. São completos, significando que contém todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo não consegue produzir sozinho. 2 ovos grandes ao pequeno almoço, cozidos, mexidos ou escalfados, podem fornecer cerca de 12 a 14 gramas de proteína de excelente qualidade. Já imaginou a diferença que isto faz? A Dona Alice, que vivia a sentir as pernas pesadas e com dificuldade em subir as escadas, começou a incluir 2 ovos ao pequeno almoço, em poucas semanas.
Notou que subir os degraus já não era um calvário e que tinha mais energia para passear os netos no parque. Mas não são só os ovos, os laticínios, como o iogurte grego natural. São também fantásticos. Um iogurte grego de boa qualidade pode ter entre 15 a 20 gramas de proteína por porção. Pode adicionar umas sementes de linhaça moídas ou umas nozes para aumentar ainda mais o valor nutricional. Ou, se preferir algo salgado, o queijo fresco ou o requeijão são opções excelentes e tradicionais na nossa mesa. Pode comê-los com uma fatia de pão integral ou simplesmente com um fio de azeite e orégãos. A ideia é garantir que a sua refeição matinal contenha pelo menos 20 a 30 gramas de proteína de qualidade. Sim, leu bem, 20 a 30 gramas. Pode parecer muito, mas é a quantidade que o seu corpo, na nossa idade, precisa para realmente ativar a síntese proteica muscular. E para aqueles que preferem opções vegetais, não se preocupem. Podem optar por aveia preparada com bebida vegetal fortificada e adicionar uma colher de proteína em pó vegetal, como a de ervilha ou arroz, ou uma boa dose de sementes de cânhamo ou chia, que são ricas em proteína e outros nutrientes. Podem também fazer um batido com bebida vegetal, espinafres, banana e uma boa dose de proteína vegetal em pó. O importante é a quantidade e a qualidade. Não se trata de uma dieta rigorosa, mas sim de uma escolha inteligente para o seu corpo. Este simples ajuste matinal é o pontapé de saída que os seus músculos precisam para começarem a voltar, a ficarem mais firmes e a responderem melhor aos seus comandos. Muitos dos meus alunos, depois de começarem a focar-se na proteína matinal, relataram uma melhoria notável na sua energia geral e na capacidade de realizar tarefas que antes lhes pareciam um desafio. Sentem-se mais estáveis, com menos medo de cair e com uma vitalidade que pensavam ter perdido. É como se o corpo se lembrasse de como era ser forte e respondesse a esse estímulo. Agora que entendemos a importância fundamental da proteína matinal, vamos continuar a nossa jornada para descobrir outros elementos cruciais que trabalham em conjunto para trazer os seus músculos de volta e mantê-los saudáveis. Continuando a nossa conversa sobre a recuperação muscular. Depois da proteína matinal. Há um aminoácido em particular que merece destaque especial: a leucina. Este é um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada BCAAs e é considerado o gatilho principal para a síntese de proteínas musculares. Pense na leucina como o interruptor de luz que acende a máquina de construção muscular dentro das suas células. Por mais proteína que coma, se não tiver leucina suficiente, a máquina não funciona na sua capacidade máxima. E a boa notícia é que muitas das fontes de proteína que já mencionei são ricas em leucina. Os ovos, o iogurte grego e os laticínios em geral são excelentes fontes. A carne de vaca, frango e peixe também são riquíssimas em leucina. Para os vegetarianos e veganos, as leguminosas como o feijão, lentilhas e grão de bico, bem como a proteína de ervilha, são boas opções. Mas pode ser necessário um pouco mais de atenção à combinação de alimentos para garantir um perfil completo de aminoácidos. A chave é não só comer proteína, mas garantir que essa proteína vem de fontes que são abundantes em leucina para maximizar o efeito anabólico, ou seja, de construção muscular. Se a sua proteína matinal, como os ovos ou o iogurte grego, já é rica em leucina, está no caminho certo para dar aos seus músculos o impulso que eles precisam para se reconstruírem. Mas não é só de proteína e aminoácidos que os seus músculos vivem. Há um nutriente muitas vezes esquecido, mas crucial para a força muscular e a saúde óssea: a vitamina D. Sim, aquela que obtemos do sol. A vitamina D desempenha um papel vital não só na absorção de cálcio para os ossos,
mas também na função muscular. Níveis baixos de vitamina D têm sido associados à fraqueza muscular, aumento do risco de quedas e diminuição da massa muscular, especialmente em idosos. E, infelizmente, muitos de nós, mesmo aqui em Portugal, podemos ter deficiência de vitamina D, seja por passarmos mais tempo dentro de casa, por usarmos protetor solar ou simplesmente porque a capacidade da nossa pele de produzir vitamina D diminui com a idade. A exposição solar é a forma mais natural de obter vitamina D, 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, sem protetor solar, durante as horas menos quentes do dia antes das 11 horas ou depois das 16 horas. Podem ser suficientes na primavera e no verão. No entanto, no inverno, ou se a exposição solar for limitada, pode ser necessário considerar a suplementação. Sempre sob orientação médica, alimentos como peixes gordos, salmão, cavala, sardinhas, as nossas deliciosas sardinhas, gema de ovo e alimentos fortificados como alguns leites e cereais, contêm alguma vitamina D, mas geralmente não em quantidades suficientes para suprir as necessidades. Pense na Dona Celeste, que adorava jardinar, mas sentia uma fraqueza constante nos braços, ao ajustar a sua alimentação, incluindo mais ovos e sardinhas, e passando mais tempo no jardim sob o sol suave. Ela notou uma diferença gradual. Não só os seus músculos se sentiam mais fortes, como o seu humor também melhorou. É a prova de que a natureza nos dá o que precisamos, se soubermos como o procurar. Agora, vamos falar dos ômega 3, estes ácidos gordos essenciais, encontrados em peixes gordos, linhaça, sementes de chia e nozes. São conhecidos pelos seus benefícios para o coração e o cérebro, mas sabia que também desempenham um papel na saúde muscular. Os ômega 3 têm poderosas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica no corpo pode contribuir para a perda muscular e dificultar a recuperação. Ao incluir ômega 3 na sua dieta, está a criar um ambiente mais favorável para os seus músculos se repararem e crescerem. Imagine que a inflamação é como uma bruma que impede os seus músculos de se regenerarem adequadamente. Os ômega 3 ajudam a dissipar essa bruma. Adicionar uma porção de peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, ou um punhado de nozes, ou uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas diariamente. Pode fazer uma grande diferença. Uma forma fácil de incluir as sementes de linhaça é adicioná-las ao seu iogurte matinal ou à aveia. Por fim, um elemento que muitas vezes esquecemos, mas que é fundamental para tudo no nosso corpo, incluindo os músculos, a hidratação. A água é essencial para quase todas as funções do corpo, incluindo o transporte de nutrientes para as células musculares e a remoção de resíduos. Músculos bem hidratados funcionam melhor, têm mais elasticidade e são menos propensos a cãibras. A desidratação, mesmo que ligeira, pode levar à fadiga e à diminuição do desempenho muscular. Não espere sentir sede para beber água. A sensação de sede já é um sinal de que o seu corpo está desidratado. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e beba pequenos goles ao longo do dia. Chás de ervas e infusões sem açúcar também contam para a sua hidratação diária. A senhora Dulce, que tinha muitas dores musculares e cãibras à noite, começou a beber mais água de forma consistente e notou uma diminuição significativa nestes sintomas. É um hábito tão simples, mas tão poderoso. Juntos, estes pilares, proteína rica em leucina pela manhã, vitamina D, ômega 3 e hidratação, criam uma sinergia poderosa que dá aos seus músculos o ambiente ideal para se recuperarem e fortalecerem. Não são soluções milagrosas isoladas, mas sim um conjunto de hábitos que, quando praticados consistentemente,
Produzem resultados surpreendentes. Recuperar a força muscular depois dos 60 e até mesmo sentir os músculos a regressar em poucas semanas. Não é um sonho distante. É uma realidade alcançável quando se compreende e aplica os princípios que acabamos de explorar. Começamos por desvendar o poder transformador de uma ingestão adequada e estratégica de proteína logo pelas 7 da manhã. Lembre-se, estamos a falar de um mínimo de 20 a 30 gramas de proteína de alta qualidade, como os ovos, o iogurte grego ou o queijo fresco. Para acionar a maquinaria de construção muscular no seu corpo, esta refeição matinal rica em proteína é o sinal que os seus músculos precisam para despertar e começar o processo de reparação e fortalecimento. Depois, aprofundamos a importância da leucina, esse aminoácido essencial que atua como o principal gatilho para a síntese proteica muscular. Saber que os alimentos que já discutimos, ovos, laticínios, carnes, são excelentes fontes de leucina. Reforça a ideia de que está a dar aos seus músculos não só os blocos de construção, mas também o sinal para que eles sejam usados eficazmente. Não é apenas comer proteína. É comer a proteína certa para maximizar o seu efeito. Em seguida, exploramos o papel vital da vitamina D, não só para os seus ossos, mas diretamente para a função e força muscular, a exposição solar consciente e, se necessário, a suplementação sempre com aconselhamento médico são cruciais. Pense que cada raio de sol que a sua pele absorve pode ser um pequeno impulso para a sua vitalidade muscular. E não subestime o poder dos ômega 3, esses ácidos gordos essenciais que combatem a inflamação no corpo, criando um ambiente mais saudável para a recuperação e o crescimento muscular, ao incluir mais peixe gordo, sementes de linhaça ou nozes na sua dieta. Está a investir na resiliência dos seus músculos. Por último, mas não menos importante, a hidratação. Beber água suficiente ao longo do dia é a base para que todos estes nutrientes sejam transportados e utilizados de forma eficiente. Músculos bem hidratados são músculos mais felizes, mais funcionais e menos propensos a problemas. Cada copo de água é um ato de carinho para com o seu corpo. Não pense que é tarde demais para sentir os seus músculos a responderem novamente, para ter mais energia, ou para realizar as suas atividades diárias com mais facilidade e confiança. Pequenas mudanças consistentes na sua alimentação, começando pelo que come logo pela manhã, podem trazer grandes resultados em apenas 14 dias, ou até menos, dependendo do seu ponto de partida. Imagine-se a subir um lance de escada sem sentir aquela queimação nas coxas, a levantar os netos com mais segurança, ou simplesmente a caminhar no parque com uma leveza que há muito não sentia. Esta é a liberdade que a força muscular renovada pode oferecer. A sua idade não é um limite, mas sim uma fase da vida para desfrutar com vitalidade e bem-estar. Cada pequeno passo que dá em direção a uma alimentação mais consciente é um investimento no seu futuro. Comece hoje mesmo. Experimente incluir essa proteína matinal às 7 da manhã e observe as mudanças no seu corpo. Fique atento às pequenas vitórias levantar-se da cadeira com mais facilidade. Sentir as pernas mais firmes. Ter mais fôlego para as suas caminhadas. Se este vídeo o inspirou e o ajudou a entender melhor como pode recuperar a sua força muscular, por favor, deixe o seu gosto. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar a criar conteúdo que realmente faça a diferença na vida de pessoas como você. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder mais dicas preciosas como estas. Terá acesso a um mundo de informações,
para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Partilhe nos comentários como estas dicas estão a funcionar para si, as suas experiências e as suas dúvidas. A sua partilha pode inspirar e ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa e merece todo o cuidado e atenção. Viva a sua melhor vida em qualquer idade, com força, vitalidade e alegria.